Dragon Ball é um dos animes mais queridos pelos fãs. Além das lutas maravilhosas, o que chama a atenção são os personagens. E falando exatamente sobre eles, que tal você ficar conhecendo os 10 personagens mais trágicos de Dragon Ball? Então, fica por aqui que eu te mostro tudo. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. Dragon Ball, né, é um anime que aí marcou história, marcou época. Muita gente já acompanha aí há anos e anos, às vezes até mesmo desde criança. Chama atenção aí pelos seus personagens, chama mais atenção ainda por conta de suas lutas, né, que são simplesmente épicas, né, e isso até os dias de hoje com Dragon Ball Super. Mas, lógico, né, os personagens são inesquecíveis e por mais que a gente só pense ali no lado da luta, né, são personagens aí, pelo menos alguns deles, que carregam um certo drama dentro das suas vidas. E é exatamente sobre esses personagens que eu vou comentar. Então, sem mais demora aí, vamos conhecer os 10 personagens mais trágicos de Dragon Ball. Começando, lógico, pelo personagem principal, que é o Goku. A gente sempre tem essa visão dele, né, de um cara boa pinta, gente boa, vê sempre o lado positivo das coisas. Mas se a gente enxergar além disso, a vida dele é bastante triste, né? Afinal, ele perdeu seus pais, ele viu a destruição do planeta Vegeta, teve a morte do seu avô pelas suas próprias mãos, amigos foram mortos, ele sacrificou sua vida 2 vezes. Então, né, quando a gente para pensar, se não fosse essa positividade na sua vida, a vida do Goku seria muito difícil e muito triste. Em nono lugar, nós temos o Mestre Kami, que é um personagem que normalmente não é levado muito a sério, até por conta daquele jeitão bastante maluco que ele tem, mas alguns fãs teorizam que ele é assim porque é uma forma dele enfrentar todo o terror que ele viveu no passado. Vamos lembrar que ele perdeu todas as pessoas próximas por culpa do Rei Piccolo. Seu melhor amigo, Shen, se voltou contra ele. Mas apesar de tudo isso, ainda assim, ele conseguiu fazer novos amigos, como por exemplo o Goku e também o Gohan. Em oitavo lugar, nós temos o Broly, né, que teve aí um destino muito semelhante ao Goku. Ele também ali foi enviado para outro planeta antes da explosão do planeta Vegeta. Chegando nesse planeta, ele passou por muito perigo, né? Encontrou criaturas ali com alto poder. Ele tinha um único amigo chamado Ba, mas que acabou sendo afastado dele por culpa de seu pai, que era uma pessoa muito malvada e que queria usá-lo. Ainda assim, apesar de tudo isso, ele amou seu pai, mas isso foi tirado dele quando Freeza ousou para tentar derrotar o Goku e o Vegeta. Em sétimo lugar, nós temos o Vegeta, né, um personagem aí muito querido pelos fãs de Dragon Ball. Ele perdeu tudo, deveria ter sido o rei de seu planeta, mas o Freeza tirou isso dele, e ele também nunca teve a chance de ser uma pessoa totalmente diferente, além do que o Freeza o fez ser, né? Ou seja, ele foi criado dessa forma, então ele só podia ser dessa forma. Mas acabou superando tudo isso quando se sacrificou lá na saga Buu. Em sexto lugar, nós temos o Kami-sama. Ele primeiro nunca conheceu o amor de seu pai, foi mandado embora de Namekusei, né? Foi enviado para a Terra. As suas experiências o levaram a ser um ser totalmente complexo e com um lado sombrio. Aí quando foi se tornar guardião da Terra, ele expulsou o mal de seu corpo. E aí criou o Piccolo. E ainda para piorar, né, ele não podia fazer nada enquanto o Rei Piccolo aterrorizava Namekusei. Em quinto lugar, nós temos o Android 16. Ele que era um dos androides mais fortes. Tinha como sua única missão matar o Goku, mas acabou se apaixonando pela natureza, queria inclusive proteger a Terra e deixar
sua missão de lado. E aí seu sacrifício foi importante, pois ajudou o Gohan a chegar a nível 2 de Super Saiyajin, nunca voltou à vida, pois ele era 100% máquina. E aí quando a gente analisa a morte dele, foi trágica e também bastante triste. Em quarto lugar, nós temos o Bardock, né? Ele viu ali o destino de seu planeta chegar cada vez mais perto, mas ele não podia fazer nada, tentou convencer companheiros, tentou convencer amigos ali ou a ficar do lado dele, ou pelo menos a acreditar nele, mas isso não aconteceu. Ele conseguiu ainda assim salvar seu filho, né? O mandou ali para a Terra, e aí seu ato final foi enfrentar o Freeza, mesmo sabendo que ele era muito mais forte, né, que o Freeza era muito mais poderoso. Ele fez seu melhor, mas acabou sendo obliterado ao lado de seu planeta e também ao lado de sua esposa Gine. Em terceiro lugar, nós temos o Gohan do futuro. Foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades, né? Perdeu seus amigos mais próximos para os androides, como por exemplo o Piccolo e o Kuririn. Perdeu seu pai, o Goku, para uma doença, mas ainda assim ele se manteve forte, ajudou o Trunks a ser um guerreiro melhor, ainda assim acabou perdendo o braço para salvar o Trunks e depois acabou perdendo sua vida. Em segundo lugar, nós temos o Raditz, que também perdeu seu planeta natal. Ele tem um certo senso de camaradagem, melhor do que o Vegeta, mas ele acredita mesmo que quando ele chegou na Terra, era um planeta que ele precisava destruir. A Gine, né, mãe dele, acabou não explicando direito por que o Goku foi enviado para a Terra. E assim o Raditz acabou interpretando mal toda essa situação, e aí os dois irmãos acabaram brigando aqui na Terra. E o que torna a morte do Raditz bastante trágica e desanimadora é que Bardock, o pai dos dois, queria que seus filhos prosperassem, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Em primeiro lugar, temos aí o Trunks do futuro, como sendo o personagem mais trágico de Dragon Ball, mais trágico de todos. Primeiro, ele viveu em um mundo quebrado por culpa do terror dos androides. Aí depois o Babidi apareceu, então seu momento de paz acabou, e nessa situação teve a morte do Supremo Kai e do Kibito. Depois teve uma aparição do Zamasu, que acabou matando sua mãe. E para completar toda essa tragédia, o universo foi simplesmente apagado pelo Rei Omni. Ou seja, o Trunks literalmente perdeu tudo. E agora eu quero a sua participação. Você concorda com essa lista? Você acha que esses 10 são os mais trágicos de Dragon Ball? Ou tem alguém que ficou de fora dessa lista? Deixa aí embaixo nos comentários. E aproveita também, deixa o seu like nesse vídeo, pois ajuda a levar esse vídeo a outras pessoas. Comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Conto com sua inscrição, assim você ajuda o canal a crescer. E aproveita, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.